queridos hermanos, mis hermanas, les saludo a todos en glorioso amor de nuestro bondadoso Dios. Una vez más, estamos aquí reunidos para dar continuidad a esta serie de predicaciones, de reflexiones bíblicas, refutando, combatiendo, desmintiendo la gran herejía de la creencia de la maldición hereditaria, porque esta es una fábula que irrita a Dios. Es una fábula que causa enojo en Dios, que enfada al Señor, ¿ok? Como ya hemos visto ampliamente a lo largo de las últimas 4 predicaciones. Hoy, parte 5 de maldición hereditaria, la fábula que irrita a Dios. Teníamos un propósito inicial de quizás hacer en 4 partes, pero percebimos que teríamos que encortar mucho y eliminar mucho del contenido de este libro, que es la base secundaria de nuestra reflexión, ya que la Biblia Sagrada, la palabra de Dios, es la base suprema de nuestra fe, de nuestra conducta, ¿ok? Bueno, entonces por eso que está se alargando un poquito, pero además de hoy, en próxima predicación, ya será la conclusión de este tema. No queremos correr el riesgo de que se quede las partes principales sin ser tratadas. Es justo por hacer a la ligera as cosas que a veces se queda todo mal o menos. E esta é uma heresia terrível e não devemos ter uma compreensão bíblica mal menos sobre isto. Devemos compreender claramente e por isso estamos sendo mais detalhados em isto, tratando mais a menudo, ok? Ojalá que tu seja desta pessoa que gusta realmente de entender as questões bíblicas mais a menudo, para que não seja também um cristiano mais ou menos, ok? Bien, sejam todos muito bem-vindos, é um gusto tê-los aqui mais uma vez. Les saludo em glorioso amor de Deus, e se tu não estás aún suscrito neste canal, le pido porfa que suscríbete, júntese a nós nesta linda missão, tá bem? Também, porfa, comparta com todos os contactos, com as redes sociais. E também, querido, se é a primeira vez que está chegando neste canal, aún não viu os mensagens anteriores, as 4 partes, as primeiras 4 partes, le aconselho que detenga-se aqui um pouco, vuelve e busque a parte 1, 2, 3 e 4, e este estudo, este mensagem tendrá muito mais sentido para ti, ok? Bueno, vamos agora seguir adelante em nome do Senhor. Vamos seguir falando sobre esta fábula que enfada, que irrita, que enoja a Deus, ok? A responsabilidade é personal por el pecado. Esto es lo que enseña la palabra de Dios, queridos. Es esta enseñanza destacada por Dios, ¿ok? Muy bien. El profeta Ezequiel, en su libro, en el capítulo 18, desde el verso 1 hasta el 32, yo le aconsejo que lea ese texto. Por favor, no deje de leer Ezequiel 18, verso 1 al 32. Não vou ler todo esse texto aqui, porque, claro, estaria tomando quase o tempo da predicação. Pero hemos tratado deste texto a lo largo de las predicaciones e hablaremos um pouco mais aqui. Pero em tu casa, em um momento especial, tu podrás ler-lo tranquilamente, calmamente, e tudo vai ter muito mais sentido para ti. Muito bem, esta palavra, querido, nos aclara muito. Esse texto é importantíssimo em el esclarecimento deste tema devido ao detalhado exemplo que Deus dá em quanto a los pecados que cada membro de uma família comete.
profeta deixa muito claro que cada pessoa responde por si mesmo, por seus próprios pecados. Ok? Esse texto deixa claríssimo que não existe espaço na Bíblia para esta grande mentira, para esta grande herejia de maldição hereditária. Não, não e não. Não há espaço para a palavra, o poder da palavra. Que alguém lhe disse uma palavra e tu passa mal em sua vida, se torna uma pessoa mala. Que alguém lhe disse essa coisa e tu será malo porque alguém disse muitas vezes que tu seria malo. Não, não há espaço para isto. Deus deixa claro, cada um é culpado por seus pecados. Nem o Padre é culpado por el Hijo, nem o Hijo é culpado por el Padre. Ok? Deus disse, nunca mais quero saber disto, não quero escuchar mais isto entre ustedes, disse Deus a seu pueblo. Leia este texto que te disse e verás com detalhes. O Senhor avala que nem o Padre, nem o Hijo, nem nieto, nem bisneto, enfim, nem nenhum descendente é culpado por el pecado de outro, querido. Busque o texto que te disse aí, ok? Sin embargo, queridos, apesar de Deus combater tão veementemente, tão fuertemente este malo, pero siglos depois, esta herejia aún seguia em meio do povo de Deus. Tanto é que tu puedes verificar, por exemplo, em Juan capítulo 9, versículo 1 a 3, que os discípulos de Jesus, aún imaduros, aún não estavam maduros biblicamente e espiritualmente, eles, ao encontrar um homem cego, eles perguntam a Jesus, porque era um cego de nascimento, e perguntam, Senhor, quem pecou para que este homem nascera cego? Seus padres ou ele mesmo? E Jesus vai explicar que não, nem seus padres pecaram, nem ele, nenhum nem outro era culpado por ele nascer cego. Jesus explica, isto aconteceu para que Deus seja glorificado. Sim, mira, não és que pecou este nem seus padres, sino para que as obras de Deus se manifestem em ele. Exatamente, queridos. Jesus corta na raiz, não dá a seus discípulos espaço para seguir com esta herejia. Era tempo de que seus discípulos cresceram, maduraram na fé espiritualmente e no entendimento bíblico. Jesus, não existe esta coisa, entende? Nem maldição hereditária, nem bondade hereditária. Não, a palavra de Deus não dá espaço para isto. De nenhuma maneira. Nem um padre bondadoso genera necessariamente um hijo bondadoso, nem um padre malo genera necessariamente um hijo malo. Cada um decide o que quer fazer da vida. Aunque, como já tratamos em mensagem anterior, uno puede influenciar el otro, pero el otro decide se va a seguir o no seguir la influencia de uno. Esto no tiene nada que ver con maldición hereditaria. La Biblia muestra que el inicuo Manassés, un hombre maligno, terrible, este hombre, este rey terrible, Manassés, el más perverso rey de la historia de Judá, era hijo del piadoso Ezequías, el más terrible, el más perverso, más maligno de los reyes de Judá. Fue hijo de un hombre piadoso, fiel temente a Dios. Isso prueba que a rectitud del Padre não se transfere automaticamente para o Hijo. Exatamente, cada um carga sua própria culpa. Exato, queridos. Não foi assim com Josias, hijo del terrible Amón. Amón comió uvas verdes, mas os dentes de Josias, su hijo, não foram afetados, né? Haciendo aqui uma paráfrase de este dicho. Josias não heredou a maldade
de su padre Amón. Amón fue malo, maligno, cruel, perverso, pero su hijo Josías fue hombre de Dios. No fue así con Ezequías, hijo del deplorable Acaz. Acaz comió uvas verdes? Comió. ¿Los dientes de Ezequías fueron afectados? No. Ezequías fue lo que decidió, lo que eligió ser. Exactamente, queridos. Un padre malo puede generar un hijo bueno. Un padre bueno puede generar un hijo malo. Es mejor, no que genera, pero el hijo decide lo que quiere ser. Un padre malo genera un hijo. Y este hijo va a decidir lo que quiere. Ser bueno o ser malo. Un padre bueno genera un hijo. Y este hijo va a decidir lo que quiere. Ser bueno o ser malo. Mismo que su papá le causó gran influencia. Pero en algún momento él tiene que decidir. Tendrá madurez. Ya no será más un niño. Ele sabrá discernir entre bien y el mal. ¿Ok? Exactamente. Bueno, vamos a analisar aqui um pouco a argumentação contra a palavra maldita. Para os que creem que a palavra tem poder. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, pero muitos creem que se uma pessoa diz palavras malas, malditas para outra, estas palavras vão afetar a vida desta pessoa de tal maneira que vai cambiar seu destino, seu caráter, seu modo de ser. Esta é uma grande mentira. Esta pessoa não será mala porque escutou palavra mala, sino porque decidiu, eligiu ser mala. As palavras podem afetar de alguma forma? Óbvio. Quem não é afetado se escutar uma pessoa lhe dizendo palavras cruéis, pesadas? Sim, quem não se sente triste, afligido? Quem não chora com ofensas tão graves, certo? Pero isto não cambia o caráter da pessoa. Que dizer de las palavras impensadas que pronunciamos? Elas podem determinar negativamente o caráter, o destino ou o futuro de quem las oye. Vamos reflexionar agora, queridos, em uma situação contrária. Vamos fazer um contraste aqui, e isto pode nos dar uma luz mais grande para compreender esta questão. Mira, por exemplo, se uma pessoa pode ser próspera profissionalmente solo porque em sua infância escutou muitas palavras positivas de sua madre ou de seu padre. Exemplo, você será um grande empresário. Se seu papá ou sua mamá falar milhões de vezes para eles isso, tu será um grande empresário, significa que ele será um grande empresário? Não, óbvio que não. Se as palavras negativas se cumprem, as positivas não deveriam cumprir-se também? Se uma palavra negativa tem poder de se cumprir, por que a positiva não teria? Não, queridos, nem o positivismo, nem o negativismo pode servir também um pouco de base para esta heresia. A Bíblia não serve. Nada serve de base, porque é uma heresia hueca, vazia, não tem nenhuma argumentação concreta. Muito bem. Se as palavras humanas tivessem poder para determinar realidades em la vida de las personas, a resposta a estas perguntas seria positiva. Então, se eu dizer a meu filho, tu serás um pastor, tu has de ser um pastor, tu has de ser um missioneiro, seguro que será? Não, poderá ser um homem perverso, ao invés de ser um homem de Deus. Se uma mulher disser a sua filha, tu serás uma excelente esposa, uma excelente dona de casa, uma excelente profissional, e isto garantiza algo que esta hija realmente será todo isto? Não, queridos, de nenhuma maneira. E tampouco as palavras malditas. Se uma mamá disse, tu serás uma mala esposa, tu serás uma mala dona de casa, tu nunca tendrás uma profissão, isto significa que a hija vai ser todo isso? Não.
ella decidirá lo que ser de su vida. Exatamente. No hay base para palabra maldita. Bueno, sin embargo, como las palabras humanas no tienen poder de crear o definir el destino de ningún ser humano, la respuesta es no. De acuerdo con la Biblia Sagrada, las únicas palabras que tienen poder creativo son las palabras pronunciadas por Dios, de acuerdo com Gênesis capítulo 1, de versículo 1 al 20, ou de 1 al 31, mejor que se queda mais amplio aún. Ok? A palavra de Deus sí tiene poder. Lo que Deus disse, acontece. Se Deus falou, isto vai acontecer. Se Deus não disse, nada acontecerá. Aí sim, querido, a Bíblia sim é a base da verdade. O que a Bíblia disse é Deus dizendo. Ok? Concordamos então, e de acordo com as Escrituras Sagradas, que as palavras humanas empleadas erradamente podem prejudicar, herir, influenciar nossas relações. Por isso, é que o Espírito Santo frequentemente recomenda que usemos nossas palavras com responsabilidade. Nenhuma palavra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necessária edificação, a fim de dar graças a los oyentes, conforme Efésios 4, versículo 29. Então, concordamos, porque a Bíblia deixa claro que sim, nossas palavras podem afetar as pessoas emocionalmente, pode causar separação de amistades, pode romper lindas amistades, palavras pesadas, palavras injustas, palavras crueles, pero isto nada tem a ver com maldição, queridos. Não, estas palavras não vão alterar o destino de nenhuma pessoa, jamás, jamás, jamás. Bueno, não significa que porque a palavra humana não tem poder, que nós vamos sair por aí de qualquer maneira, falando o que queremos, como queremos, sem nos importarmos com o que vai acontecer com as pessoas. Existem pessoas emocionalmente muito débiles, que qualquer palavra dura, pesada, las derribam, las destruye. Então, cuidado. Então, nossa palavra não tem poder, pero se hablamos palavras injustas e crueles contra as pessoas, óbvio que vamos causar muita tristeza nessas pessoas, pero estas pessoas não de nenhuma maneira serão lo que nós hablamos. Se eu decir a esta pessoa, tu és um miserável, tu és um desgraciado, tu és um perdido, não significa que esta pessoa tenha que ser miserável, desgraciado, um perdido. Não, esta pessoa decide o que fazer de sua vida. Eu vou causar ofensa, eu vou humilhar esta pessoa, eu irei causar dolor em seu coração, pero não determino com estas palavras que esta pessoa seja estas coisas que hablei. Não, ao contrário, ok? Ela decide. Muito bem. Vamos entender corretamente então o texto que Santiago diz, está em capítulo 3 de sua carta, versículo 8 ao 10. Hablamos deste texto em mensagem anterior e disse que estaríamos comentando depois. Chegou o momento, ok? Em Santiago capítulo 3, verso 8 ao 10, nos diz: La língua é um membro tão pequeno, pero nenhum homem é capaz de domar. É um mal cargado de veneno mortífero. Com ela bendicimos a Deus e Padre, também com ela maldecimos a los hombres, hechos a la semejanza de Deus. De uma mesma boca procedem bendição e maldição. Hermanos míos, isto não deve ser assim.
E aí? Parece que Santiago está dizendo que de nossa boca pode sair bendição e maldição. Parece. Pero vamos entender esse texto. Queridos, há uma regra muito séria da hermenêutica, a ciência que se utiliza para interpretar os textos. Aqui nos referimos a texto bíblico, que é que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Então, se não podemos ler um texto como este e já sacar uma conclusão assim, pronto. Não, cuidado, devemos analisar seu contexto, ok? O que diz seu entorno, o que diz o restante de toda a Bíblia. Bueno, já estamos estudando a Bíblia por quatro predicações anteriores sobre este assunto e tu já viu que a Bíblia inteira disse que não, que isto é uma mentira, isto não existe. E por que este único texto iba a dizer o contrário? Espírito Santo inspirou Santiago, o Espírito Santo se equivocaria nisto? Será que Santiago estaria contradizendo os demais escritores bíblicos? O Espírito Santo iria contra o que ele mesmo inspirou os outros escritores bíblicos a escrever? Não, obviamente não, queridos. Então, vamos analisar o que Santiago está ensinando. É só observar o contexto do capítulo 3, que começa assim: Hermanos míos, no os hagáis maestros muitos de vosotros, sabiendo que recibiremos maior condenação. O público al que apunta Santiago em el capítulo 3 são os maestros. Santiago está falando com os líderes, com os que ensinam o pueblo. Sí, queridos, o público al que apunta Santiago em capítulo 3 são os maestros. Sí, a herramienta de trabalho do maestro é a língua. Por esto, Santiago los induce a enseñar a palavra de Deus de forma correcta, a fim de que os oyentes, al practicar lo que aprenderam, em vez de ser malditos, sejam bendecidos, conforme está prescrito em la aliança eterna que o Senhor hizo com su pueblo. Então, Santiago está dizendo a los maestros: de la boca de ustedes podrá sair bendição ou maldição. Sim, ele não está dizendo que a pessoa tem poder de lançar uma maldição na outra e a destruir a vida da outra. Nem tampouco lançar uma bendição e fazer a vida da pessoa prosperar. Não, ele está dizendo: se tu ensina corretamente a verdade, as pessoas que te escucharem e poner em prática o que tu ensinou, será uma pessoa bendecida, porque vai obedecer a palavra de Deus corretamente. Pero se tu la ensina equivocadamente, se tu ensina mentiras, a doutrina com defeitos falsa para elas vão escutar e vão praticar este malo e serão malditas por Deus. Assim determina a aliança. Exato, queridos. Então, é de isto que se trata. Mira, o texto não está falando que nossa palavra tem poder. Não, está falando que se ensinamos a palavra de Deus, as pessoas vão obedecer a palavra de Deus e serão bendecidas por Deus. Se ensinamos mentira e as pessoas creerem em nós, elas vão praticar mentira e serão malditas por Deus. Clarito? Não tem outra forma de entender esse texto. Qualquer outra maneira, queridos, distorcionar o texto. E é pecado. É pecado. É muito grave pecado. Dizer que algo que Deus não disse é muito grave. O apóstolo não quer que os maestros olvidem que se ensinam coisas erradas ao pueblo, se dijerem mal, ou es decir, maldição, em vez de dizer bem, bendição, conduzirá al pueblo al pecado e por esta razão receberão de Deus maior condenação. Se as pessoas forem maldecidas por Deus porque nos escutaram a ensinar para elas coisas malas,
mucho más nosotros vamos a ser malditos por Dios por haber enseñado cosas malas a las personas. De esto se trata, ¿ok? Portanto, presumir que las palabras humanas pueden por sí mismas determinar el éxito o el fracaso de quienes las escuchan es ignorar la enseñanza bíblica. No, nuestras palabras en sí mismas no tienen poder ninguno, ¿ok? No somos vítimas, no somos vítimas ciegas, ni de los pecados de nuestros antepasados, ni de palavras torpes pronunciadas contra nosotros. Estas coisas não têm força para cambiar nossos destinos. Nosotros elegimos se daremos ouvidos e vamos praticar este mal ou não, ¿ok? Bueno, e los nombres malditos, queridos? Que hablar de los nombres malditos? Bueno, este será el punto de nuestra próxima reflexión bíblica y que será la última de esta serie, ¿ok? Percibió que la de hoy está cortita, está un poco más corta, pero si fuera a hablar de esta segunda y última parte, esta se quedaría muy larga también. Entonces decidimos dividir esta última parte en dos también y así podemos reflexionar más tranquilamente. Entonces, la palabra no tiene poder. Nuestra palabra no. La palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios está muy clara, mis queridos. En la palabra de Dios, que maldición hereditaria es una fábula, es un dicho que irrita a Dios, que es una afronta contra Dios, que nosotros no tenemos poder de cambiar el destino de nadie por las palabras que hablamos, pero cada persona decide si escucha las buenas palabras que hablamos o las malas palabras que hablamos. Ahora, esto no quita de nosotros la responsabilidad de estar muy seguro de lo que estamos hablando, de lo que estamos enseñando a las personas. Entonces, como el apóstol Santiago aquí hace una advertencia muy seria, muy grave a los maestros, yo quiero dedicar estes próximos 4 o 5 minutos hablando de esto para nuestra oración. Cuidémonos, porque todos nosotros, de alguna maneira, a vezes, ensinamos às pessoas. Alguns são maestros, oficialmente hablando, são líderes cristianos, são pastores, são maestros de escola bíblica, são líderes de ministérios que ensinam seu grupo. Bueno, por lo menos se espera que os líderes de ministérios ensinem algo a seu grupo, ok? Que os pastores ensinem algo a seu grupo, que os maestros de escola bíblica ensinem algo a seu grupo. Este hecho de ensinar é sobre nós uma grande responsabilidade, porque se por um lado as pessoas têm livre albedrío de elegir o que fazer de la vida, por outro lado, nós temos o dever, a obrigação de ensinar-lhes o que é correto. Se elas vão obedecer ou não, já não é com nós. Isto é um problema personal de cada um decide. Isto também pode se estender-se a los padres. Sí, papá y mamá, lo que enseñamos a nuestros hijos, qué buen ejemplo damos a ellos, qué tipo de influencia estamos causando en ellos. No significa que ellos obligatoriamente tendrán que ser exactamente como nosotros, pero le hago una pregunta muy grave. ¿Y si nuestros hijos deciden ser
igual que nosotros. Ellos no son obligados, pero ¿y si ellos seguirem nuestro ejemplo? ¿Cómo serán? Si tu hijo o tu hija fue como tú, ¿qué tipo de persona será ella? ¿Ya te hizo esta pregunta a ti mismo? ¿Es grave o no es? Não é maldição hereditária, não é poder da palavra. Trata-se de influência e trata-se principalmente de decisão da pessoa se vai seguir ou não a influência, o malo exemplo ou o bom exemplo. Se tu hijo ou tu hija, se mi hijo ou mi hija decidir ser uma pessoa como eu, como tu, mamá e papá, que tipo de pessoa será? Seja sincero contigo. ¿Será bueno? Glória a Deus. Que bien. Pero ¿estás seguro? Ou aí em tu coração, tu reconhece em sua intimidade que não seria uma pessoa ideal. Aún há tempo de cambiar. Vamos começar dia hoje este cambio. Temos livre-arbítrio, cambiemos-nos. Se tu és líder de ministério, se tus companheiros de ministério, o grupo sobre o qual tu és líder, se eles fueran como tu, que tipo de pessoa eram? Se dia eles se tornarem líder, que tipo de líder será? Buenos? Bueno, se supone que eles vão seguir tu exemplo. Eles decidem, pero tu tienes uma grande possibilidade de influenciá-los. E se eles decidirem seguir tu exemplo? Porque a decisão é de eles, pero a influência é sua. Que tipo de líder serão? Fiel, dedicado, honroso, pontual, honesto, verdadeiro, ou será líder negligente, relajado, mentiroso, infiel, vive toda a vida dando excusas, se justificando de las negligencias, de los malos que hizo e de los bienes que não hizo. Levando a vida de qualquer maneira. Como será esse grupo que tu és líder, se eles decidirem seguir tu exemplo? Se tu és pastor, tu que está me escutando, creio que vários pastores me estão assistindo. Bueno, eu sei de alguns, pero este mensaje está aqui em YouTube, na internet, em Facebook. Ele se quedará aí hasta os finales de los tempos. Então, em mês mais, em ano mais, em 10 anos mais, muita gente já terá visto este vídeo. Então, é provável que estarei falando com muitos pastores a lo largo de los anos. Se tu és pastor, eu também sou pastor igual que tu. E se o rebanho sobre o qual Jesucristo constituiu a ti como pastor e a mim decidi seguir tu exemplo, mi exemplo, como serão eles? Este rebanho será rebanho fiel, dedicado, que ama a Deus, que ama a Bíblia, que estuda a Bíblia, que ora, que ama, que perdona, que ensina, que cuida, que alimenta, que sana a herida. Ou eles serão como? Se este rebanho decidir seguir tu exemplo, pastor, que tipo de rebanho será? E se algumas destas ovelhas dia tornarem-se pastores também, e como pastores eles forem pastores igualcito que tu, que tipo de pastor será? Pastor segundo o coração de Deus?
ou uma vergüenza para Jesucristo, o sumo pastor? É um pastor que está preocupado em preparar o rebanho para o grande encontro com Cristo, ou um pastor covarde, ou um pastor amante de si mesmo e que quer agradar a todos e não se preocupa, não se ocupa de cuidar do rebanho, de exortar o rebanho, de ensinar-lhes a verdade, porque tu não queres enfadá-los, tu não queres incomodá-los, queres deixar o rebanho tranquilito, a viver cada um como quer, porque tu queres ser amiguito de todos, tu queres aplausos de todos, tu queres nanai de todos. Que tipo de pastores serão estes? Se seguir tu exemplo, se seguir mi exemplo, seamos sinceros, porque nossa palavra não tem poder nenhum de cambiar o destino de las pessoas. Pero, e se estas pessoas decidirem seguir nosso exemplo, se elas forem influenciadas por nossa maneira de ser, de viver, de actuar, se somos papá, mamá, líder de ministério, se somos pastores, que será? Que Deus nos ajude, queridos e queridas, porque é de isto que o apóstolo Santiago está falando com os líderes. Cuidado, porque maior condenação vendrá sobre ustedes, porque ustedes não têm poder em sua própria palavra, pero o exemplo de ustedes pode sim influenciar as pessoas. E se ustedes las ensinam de coisas malas, equivocadas, e se elas decidirem praticar essas coisas equivocadas, elas serão condenadas e ustedes doblemente condenados. Pesado, hein? Isto é para mim, é para ti. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos orar? Senhor, te damos graças, te alabamos e te exaltamos, Senhor. Glórias a ti, Padre. Glórias a ti, Senhor. Aqui encerramos por hoje e em próximo encontro estaremos concluindo este tema, esta série de predicações. Te pedimos, Senhor, que nos bendiga, nos ajude a cumprir com fidelidade tudo o que nos toca, Senhor. Seamos hijos ou seamos padres, seamos líderes ou liderados, seamos pastores ou ovelhas. Senhor, que cumplamos fielmente tudo o que nos toca, com alegria, com amor. Graças, Senhor, por estes dias estamos reflexionando neste tema e você nos ha aclarado muito por meio de tu palavra que é uma grande heresia, esta grande mentira de la maldição hereditária. Isto não é nada mais que uma fábula, que dicho que irrita a ti, uma heresia que destrui e que aleja cristianos de ti. Pero muitos que nos estão vendo, Senhor, estão sendo libertados destas cadenas, destas mentiras. Graças por todo. Com tu bendição, nos reuniremos muito pronto outra vez para concluir este tema. Em nome e para a glória de Jesus. Padre, lhe pido que bendiga estas pessoas que me veem agora. Cada uma, Senhor, tem suas lutas, seus dolores, suas angústias. Tem, Senhor, suas necessidades, seus sonhos, suas famílias, seus planos. Padre, venga ao encontro de cada uma para bendecir, Senhor, porque você é poderoso para bendecir esta pessoa, dar-lhe força, ânimo para seguir adelante. A las que estão sofrendo em las cadenas del pecado, de las adicciones, de los vicios, de las carnalidades, pero quer sair e não tem força, Senhor, levanta esta pessoa, salve-la, livra destas cadenas de la muerte. Em nome de Jesus, para a glória de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém, Senhor. Muito bem, queridos, aqui chegamos
Una vez más te pido, si no estás suscrito, suscríbete en este canal, por favor, comparta con sus amigos estas predicaciones y clica na campanita para que sea notificado sempre que subimos uma nova predicação, ok? Um forte abraço a todos, muitas graças, hermana Luz Hernández, por seu apoio, que Deus te bendiga, graças a ti, querido e minha querida, hasta pronto, queira nosso Deus, forte abraço à distância.